Estamos de volta com Justiça em Foco, que hoje recebe o desembargador Edivaldo Pereira de Moura, presidente do Tribunal de Justiça do Piauí. Vamos conferir agora algumas informações sobre o judiciário piauiense. O tribunal foi instalado inicialmente no prédio do Liceu Piauiense. Em 1926, a corte passou a funcionar no antigo Palácio do Governo, onde atualmente está o Museu do Piauí. Desde 1975, o Tribunal de Justiça do Piauí ocupa a sede definitiva no Centro Cívico. No próximo dia 1º de outubro, a Corte comemora 120 anos de história. Pois é, desembargador, muita gente não sabe disso. O tribunal é uma das cortes mais antigas do país. Esta história, ela tem sido paralela àquela situação que nós vimos referente ao Estado em relação aos índices de desenvolvimento econômico. Trabalhar a justiça no Piauí é algo mais difícil do que em outras unidades da Federação? Em verdade, o Tribunal de Justiça, no dia 1º de outubro, fará 120 anos. Sua Excelência o Egrégio, uma obra escrita pelo professor Arimatea Tito Filho, mostra as vicissitudes do judiciário piauiense, as dificuldades que ele enfrentou ao longo de toda a sua história, mas mostra também que por lá passaram grandes desembargadores, grandes magistrados, magistrados que honrariam os quadros do judiciário de qualquer estado da federação. Nós tivemos como magistrado do Piauí, um senhor chamado Francisco de Souza Martins. Francisco de Souza Martins foi juiz por 2 vezes dos feitos da Fazenda do Rio de Janeiro. Francisco de Souza Martins foi presidente da província da Bahia, foi o penúltimo presidente da província do Ceará, deixou nos anais do Congresso Nacional como deputado, durante 6 legislaturas, 386 discursos da mais densa importância sobre assuntos lendários. Francisco de Souza Martins foi o tradutor de todas as obras de Xavier de Mestre no Brasil. Francisco de Souza Martins, a exemplo do conselheiro Antônio Coelho Rodrigues, é tido e havido como um dos magistrados mais competentes, mais preparados que o Brasil já teve em toda a sua história. Nós temos vultos importantes como o Coelho Rodrigues, autor do projeto de uma civil, que foi sucedido pelo Clóvis Bevilacqua, que elaborou o Código de 1916. E o governo que escolheu o Clóvis Bevilacqua, casado com uma piauiense de Jerumenha, Amélia Bevilacqua, para elaborar o futuro Código Civil de 1916, pediu que ele partisse do projeto Coelho Rodrigues. Lente da Faculdade de Direito de Olinda, um dos homens mais preparados, um católico e efetivamente um homem ligado à filosofia do direito e que deixou dos anais também do Senado Federal um trabalho digno dos mais merecidos encômios. Temos como filho do Piauí magistrados que pontificaram no Supremo Tribunal Federal. Aldir Guimarães Passarinho, que chegou inclusive a presidir ao Supremo Tribunal Federal, é piauiense de Floriano. Evandro Lins e Silva é piauiense da Ilha Grande de Santa Isabel, que foi ministro supremo e me parece que aposentado compulsoriamente pela Revolução. Clóvis Bevilacqua, aliás, tece considerações interessantes a respeito de Coelho Rodrigues e foi inclusive secretário de governo no estado do Piauí. Então, o Judiciário do Piauí, apesar das dificuldades com que se depara, com que sempre se deparou, dificuldades mais relacionadas com o problema de ordem orçamentária, em verdade, está se esforçando, se empenhando de algum tempo para cá, para se impor o respeito da população do Piauí. Nós temos muitos problemas, seríssimos problemas, mas estamos tentando contar com o apoio do Conselho Nacional de Justiça. Já fizemos um contato com o conselheiro Milton Nobre, que é desembargador do Estado do Pará, para que este ano a gente consiga uma dotação que possa, de fato, atender
as nossas necessidades. Temos 400 vagas na estrutura organizacional do Poder Judiciário, necessitamos fazer concurso para pelo menos mais 30 juízes, mas apesar de todas essas dificuldades, eu tenho a impressão que desses 10 anos de administração do Judiciário, desses 10 últimos meses de administração do Poder Judiciário, que administra o Poder Judiciário, nós temos já algumas vitórias a serem efetivamente comemoradas. Aumenta consideravelmente o número de julgamentos. Nós, até há bem pouco tempo, ocupávamos uma incômoda e inaceitável posição de recordistas em termos proporcionais em número de presos provisórios. Isso me parece que nós estamos exatamente suplantando, porque o número de julgamentos está aumentando de forma considerável através de mutirões, de esforços concentrados, supervisionado pela desembargadora Eulália, que é a corregedora, e que no seu dia a dia, durante a sua atividade, no seu dia a dia, tem exatamente cobrado providências e exigido mais julgamento, mais celeridade nas ações dos juízes, tanto da capital quanto do interior do estado do Piauí. Quantos processos você média por juiz no estado do Piauí? Nós temos uma média de mais ou menos 1.500 processos, 2.000 processos, depende da vara, depende da comarca, né? Porque nós temos as comarcas de entrância intermediária com um número menor, comarca de entrância inicial com número menor e as comarcas de entrância final com número bastante expressivo de processos a serem julgados. O desembargador falou a respeito do número de funcionários em geral, uma carência que existe. E com relação ao número de magistrados, existe uma carência já registrada em relação a esse número especificamente? Para que possamos atender satisfatoriamente a demanda que é crescente e invencível, nós precisamos pelo menos de mais 30 juízes. Estamos tentando exatamente administrar essa situação com o governador do estado, que é conterrâneo, é uma pessoa com quem eu mantenho um excelente nível de relacionamento, e com o apoio que o desembargador Milton Nobre irá nos oferecer, com certeza nós vamos suplantar, superar essa dificuldade e conseguir dotação orçamentária condizente com as preconizações dos novos tempos. E a tendência é sempre aumentar a demanda à medida que aumenta também o acesso à justiça. À medida que aumenta o acesso à justiça, aumenta, por exemplo, a necessidade de mais servidores, de mais funcionários. Eu daria um exemplo aqui que bem revela o que eu acabo de dizer, ou seja, o aumento do número de julgamentos desses últimos 10 meses. Que tipos de processos são mais julgados no Tribunal de Justiça do Piauí? O Tribunal de Justiça julga ações civis e criminais, mas me parece que, no momento, o que mais nos atormenta são as ações criminais, relacionadas com furto, roubo, porque, apesar de todos os problemas do Piauí, nós somos aí do estado menos violento do Brasil. O número de homicídios está caindo consideravelmente e até os crimes de roubo, os crimes contra o patrimônio também estão sofrendo uma sensível redução. Por falar nisso, desembargador, existem aqueles processos que chamam mais atenção, características de todas as cortes. A condenação do ex-tenente-coronel da Polícia Militar, José Viriato Correia Lima, é um dos casos mais famosos julgados pelo Tribunal de Justiça do Piauí. Vamos ver? Um dos principais chefes do crime organizado do Piauí, o ex-tenente-coronel da PM, José Viriato Correia Lima, foi julgado e condenado em vários processos pelo Tribunal de Justiça do Piauí. Em fevereiro de 2011, também foi condenado no famoso caso dos queimados, em que 2 comerciantes foram amarrados e mortos a tiros. Quando foram encontrados, os corpos estavam parcialmente carbonizados. Condenado a 47 anos e 6 meses de prisão em regime fechado, o ex-tenente-coronel cumpre pena há 10 anos. Ele também é acusado do assassinato do delegado de polícia Arias Filho e do caseiro Zé Quelé. Desembargador, casos como esse, eles repercutem de que maneira no estado do Piauí, também na visão que o país tem em relação ao estado, que, como o senhor disse, apesar de tudo, ainda é um dos estados menos violentos, segundo a sua constatação aqui no nosso programa hoje? Em verdade, o Judiciário do Piauí, o Tribunal de Justiça e os juízes de primeiro grau estão preocupados e fazendo todo o esforço possível para atender, para responder a contento a essa demanda. O caso do do ex-coronel José Viriato Correia Lima, é um dos exemplos que se poderia dar. Me parece que quase todos os seus processos já foram julgados.
Tem 1 ou 2 processos que ainda não foram julgados pelo Tribunal do Júri da comarca de Teresina, me parece que tem um na comarca de Parnaíba. Mas os processos estão sendo preparados, as sessões de julgamento serão realizadas. Eu tenho a impressão que daqui para outubro ou novembro deste ano, nenhum processo em que ele é acusado deixará de ser submetido à apreciação pelo Tribunal Popular do Júri do Estado do Piauí. Faz parte da atividade judicante, eventualmente, de acordo com a situação, ele ser submetido a algum tipo de pressão. E o sistema ele funciona de maneira a tentar evitar isso. No caso especificamente desse julgamento, houve algum tipo de interferência política? Em nenhum momento. Em nenhum momento houve interferência política no tocante ao não julgamento dos processos a que responde o ex-coronel José Viriato Corrêa Lima. O problema era mais relacionado com falta de estrutura operacional da única vara do Tribunal do Júri. Mas criamos uma vara, mais uma vara do Tribunal do Júri. Então nós temos hoje 2 varas, uma que instrui e a outra que julga os processos. E jogamos nessas varas, além de um assessor aprovado em concurso, mais servidores, mais funcionários e até mais juízes. Temos vara lá com 2, 3 juízes atuando diariamente, fazendo audiência, despachando o processo e julgando esses processos. Desembargador, outras áreas de atuação do Tribunal de Justiça, por exemplo, falamos agora há pouco, por exemplo, da questão dos sítios arqueológicos. Existe alguma preocupação no sentido da preservação desses sítios arqueológicos que passe diretamente pelo tribunal? Há ações que tramitam nesse sentido? Essa preocupação me parece que hoje norteia a ação de todos aqueles que, de uma forma ou de outra, exercem uma parcela de poder no estado do Piauí. E o Poder Judiciário não podia deixar de ter essa preocupação. Aliás, os juízes de São Raimundo Nonato, onde está assediada a Serra da Capivara, realmente estão verdadeiramente empenhados, buscando oferecer a contribuição de que necessita a Niege Grigdon, né, para que realmente possa dar esse patrimônio arqueológico, que não é só nosso, é um patrimônio realmente respeitado pela humanidade inteira, né, e que não pode deixar de ser efetivamente preservado. Desembargador, questão que aflige a todos os brasileiros, o crime organizado. Como é a situação no estado do Piauí? O crime organizado, esse crime organizado, né, a que se refere a alguns dos que estiveram na linha de frente, né, parece que ele efetivamente foi desarticulado. O coordenador, o chefe, o comandante em chefe desse tal crime organizado, né, realmente com todos os que efetivamente com ele atuavam, né, foi efetivamente desarticulado. Não há não há mais ninguém exatamente que possa, porventura, estar alinhavando alguma providência, atuando neste ou naquele município, porque os que não estão presos, já cumpriram pena e estão sendo acompanhados no dia a dia pela vara de execução penal. A vara de execução penal que, no momento, realiza um trabalho digno dos mais merecidos encontros. Desembargador Edivaldo Pereira de Moura, muito obrigado pela entrevista. O Justiça em Foco volta na semana que vem com mais informações sobre mais um Tribunal de Justiça do nosso país. Até lá!